Agora a gente vai conversar sobre um assunto que está em pauta, né, gente? Essa semana a gente falou tanto sobre Sabrina Sato, continua falando, né? Afinal de contas, a Zoe acabou de chegar e a gente foi acompanhando a evolução do trabalho de parto, desde o momento que estourou a bolsa, né? Que se rompeu a bolsa das águas, e aí o momento dela no hospital, o que aconteceu. No fim das contas, ela não alcançou o objetivo que ela tinha inicialmente de um parto natural, evoluiu para uma cesárea. Vamos entender o que aconteceu com ela especificamente e também falar sobre outras possibilidades que podem fazer com que a parturiente, mesmo querendo um parto normal, também evolua para uma cesárea. Tudo, claro, pensando na segurança da mamãe e do bebê. Agora chega aqui, quem vai falar com a gente é a doutora Patrícia Gonçalves. Bem-vinda! Tudo bem? Obrigada, mais uma vez. A gente que agradece a presença sempre. Eu adoro falar sobre esse assunto. Já eu falei também que gosto. o dia que eu parar de trabalhar na televisão, eu vou ser doula, alguma coisa nessa linha, porque eu acho tão fascinante, acho um momento tão exclusivo, tão maravilhoso na vida da mulher, na vida do pai, né, da mãe e, claro, do bebê, afinal de contas, é o primeiro momento dele no planeta, né? Vamos, antes de mais nada, doutora, falar da história da Sabrina, da situação dela. O que aconteceu exatamente no caso dela para que ela não conseguisse alcançar o parto normal? O que aconteceu com a Sabrina pode acontecer com várias mulheres. Romper a bolsa das águas antes do tempo, né? Antes do tempo que eu digo, é antes do início do trabalho de parto. Do expulsivo, né? E porque normalmente a bolsa, ela é rompida pelo próprio profissional, pelo próprio obstetra, no momento oportuno. Quando a bolsa rompe, muitas vezes a paciente já entra em trabalho de parto. Quando demora um tempo para entrar em trabalho de parto, o bebezinho fica ali tentando encaixe dentro da bacia. E isso faz com que demande um tempo para ele evoluir para o trabalho de parto. E se não evolui, se não tem as contrações, acaba tendo que ser induzido ao invés de conduzido. O ideal é que seja conduzido esse trabalho de parto e não induzido. Então, se o organismo da mulher não entra em trabalho de parto pelas próprias substâncias que correm através da corrente sanguínea, agindo nos ligamentos da musculatura do útero para propiciar essa contração, ela não evolui para o trabalho de parto. E isso pode haver algumas complicações, como contaminação por bactérias da própria flora vaginal, ficando com a bolsa rompida por muitas horas. Por muitas horas. Então, o ideal é que nasça nas primeiras 6 horas. Se nós pudermos esperar, porque está evoluindo o trabalho de parto, 12 horas é o ideal. Agora, se prolonga mais, existe um risco de contaminação por bactérias oportunistas que estão ali na flora vaginal. E isso faz com que haja um risco para o próprio bebê. Mas, no caso da Sabrina, não ocorreu o relaxamento da bacia óssea, da musculatura, para o encaixe ideal do bebê. E já estava com um tempo prolongado de bolsa rota. Então, o obstetra, no caso, teve a prudência de, então, indicar a cesárea quando viu que realmente não estava tendo o encaixe. Esse encaixe pode acontecer de maneira, digamos que artificial ou induzido através de ocitocina ou alguma outra situação? Então, a indução da ocitocina é quando não ocorre o trabalho de parto. A contração. A contração. Não especificamente para o bebê encaixar. O encaixe não tem jeito. O encaixe depende exclusivamente do binômio mãe e feto. Então, quando a bacia óssea relaxa e o bebezinho, ele segue o caminho para o trabalho de parto acontecer com um parto natural, aí então fica mais fácil para esse encaixe não ser traumático. Agora, se algum dos estreitos da bacia óssea, porque existem 3 estreitos, o superior, o médio e o inferior, quando ele não consegue passar pelo estreito médio, que é o estreito das espinhas isquiáticas, então ele não consegue prolongar. A gente tem até uma animaçãozinha que mostra como é que é o esquema, né, da saída, da expulsão do bebê no parto natural, no parto normal primeiro. Vamos colocar para a gente ter uma ideia do que a doutora Patrícia está falando.
E é muito interessante. É muito interessante esse vídeo e muito bonitinho, porque olha, o colo do útero ele tá encaixado, o bebezinho. O colo do útero então vai começando a dilatar e vai afinando e começando a dilatação. E com isso vai havendo a contração lá no fundo do útero. Essa contração estimula com que o bebê prolongue. Esse afinamento solta o tampão mucoso. E com isso ele vai encaixando. Rompe, nesse caso, houve a rotura da bolsa das águas e a progressão do bebê. Quando ele vai progredindo ali, aquela parte óssea vai dilatando, percebe, Rê? Que é uma parte translúcida que tá ali, né? Exato, ele vai dilatando e encaixando. Esse binômio materno-fetal, esse conjunto que faz com que haja a dilatação da bacia, é que faz o bebê prolongar o trabalho de parto e seguir o trajeto do canal vaginal. E é interessantíssimo, né? Esse movimento que o bebê faz, né? Um movimento como se fosse um parafuso. Ele começa de lado, depois ele se vira e encaixa, girando o próprio corpo. É interessantíssimo isso. E isso tem até um nome científico, que é o assincletismo e sincletismo. Ele vai se adaptando à bacia. Aí ele já passou pelo estreito inferior, já desprendeu o polo cefálico e esse trabalho a cabeça já está do lado de fora. Ele faz sozinho, nós só amparamos o bebê, porque ele vai sair sozinho, porque o útero vai agindo no fundo, né, para poder expulsar o bebê e assim ocorrer o nascimento. Oh, que lindo, até a imagem fabricada, assim, feita no computador, é lindo de ver, emocionante, eu adoro, gente. É muito emocionante. Coisa mais interessante, né, falar sobre isso. Agora, pelas informações que chegaram, a Sabrina chegou a tentar algumas manobras para que esse encaixe ou esse relaxamento acontecesse, que foram a banheira, ou ela ficou na bola, né, fazendo aqueles exercícios. O cavalinho, para ver se ela conseguia, né. Isso ajuda bastante. Mas no caso dela também não funcionou, né? Pode acontecer ou pode não, né? Pode ser que houve ali uma desproporção cefalopélvica, né? A cabecinha do bebê não conseguiu passar pelo eixo da bacia pelos 3 estreitos. Então, por conta disso, é que o bebezinho ali ficou. E se tentasse uma manobra física, no caso, um fórceps, não seria o natural, né? Então, poderia trazer um sofrimento para a mãe, para o bebê. Exato, e para o bebê. Então, eu costumo orientar as pacientes durante o pré-natal e todos os obstetras orientam durante o pré-natal os exercícios, fazer academia com exercícios de baixo impacto, como pilates, yoga, alongamentos. Exercícios para o assoalho pélvico também são fantásticos nessa fase, né? Exatamente. Existem fisioterapeutas que fazem esse tipo de tratamento, de acompanhamento. Eu tenho uma paciente, que inclusive ela é uma cantora, e ela fez os exercícios durante o pré-natal, estava tudo, o períneo dela estava bonitinho para o encaixe do bebê, porém o bebê era grande para a bacia dela. E houve um tempo que ele, então, com 38 semanas, parou de mexer. E ela me ligou e falou, eu estava no computador fazendo algumas coisas e eu não percebi que o Vitor, né, o bebê chama-se Vitor, não mexeu. E eu pedi para que ela fosse fazer, então, a vitalidade, que é a cardiotocografia, o ultrassom, para nós vermos como que ele estava. E ele estava entrando em sofrimento. Então, a identificação da mãe dos sintomas e sinais que podem ter é importantíssimo. Ela se preparou para um parto normal e que, infelizmente, não aconteceu a contento da vontade dela. Porém, foi o melhor que aconteceu para ela e para o bebê, uma vez que o bebê era grande, ele já estava numa situação que estava desconfortável e a bacia não tinha relaxado o suficiente. E é muito importante que a mãe fique muito consciente disso durante o pré-natal.
Porque uma coisa, eu passei por 3 vezes isso e as 3 vezes foram completamente diferentes uma da outra. Por mais que você idealize uma situação, são muitas as variáveis, são muitas as variantes que podem acontecer para que você evolua para um desfecho diferente do que você imaginou. Então é importante que a mãe, eu falo isso... por experiência. Por experiência, com um coração muito cheio de carinho pelas mães que tentaram e não conseguiram a cesárea, para que isso não fique mal resolvido entre elas. E isso porque não senão quer dizer... fica uma coisa ruim do tipo, eu não consegui porque eu não tive competência para fazer um parto de normal. Jeito nenhum. Isso não tem absolutamente nada a ver. É bom que isso fique muito bem resolvido no coração delas, né, doutora? E saber que o pré-natal, ele sempre está cursando para um trabalho de parto normal e para a evolução de um parto natural. Porém, se ocorrer alguma circunstância, seja durante o pré-natal ou seja durante o trabalho de parto, que fale a favor de algum tipo de sofrimento, seja materno ou seja fetal, não é interessante expor ao risco. Claro. Porque nós temos que pensar na evolução desse ser humano e na preservação dessa mãe que vai cuidar de uma família toda. Então, de fato, o que você falou, Rê, é muito importante. A mulher não deve se sentir culpada por não ter dado à luz a um parto natural. Sim. Mas sim, por isso que é tão importante a confiança no seu obstetra. Esse é outro assunto que eu ia entrar É nesse tão importante esse nível de confiança, de cumplicidade. Recentemente, em setembro, eu tive uma paciente que entrou em trabalho de parto, rompeu a bolsa às 7h30 da manhã, eu estava indo dar aula, eu cancelei a aula, outra professora foi no meu lugar e eu fui para o hospital, para a maternidade, porque havia rompido a bolsa, ela estava em trabalho de parto, eu coloquei na banheira, fez os exercícios e ele evoluiu para um trabalho de parto normal, natural. Então, é uma coisa que nós, não é da nossa vontade, mas sim da natureza. Eu costumo brincar, eu obedeço à natureza. Eu ouço, eu sinto a natureza e obedeço. E aí, evolui. E ainda bem que a gente tem esse recurso da cesárea, né? Para salvar essas mães, para salvar esses bebês. Então, essa cumplicidade com o médico é extremamente importante, para que depois também não fique essa relação de culpa. Será que ele tomou a melhor decisão? Porque o médico também vai aconselhando, né? Sim. Baseado no que está acontecendo ali, né? E as decisões vão sendo tomadas. Enfim, é um momento muito fantástico. Mas é interessante essa relação de confiança justamente para isso. A melhor decisão foi tomada, sem dúvida nenhuma, né? Sim. Vamos dar uma olhada na imagem que a gente tem da cesárea, para o pessoal entender também como é que funciona ali no momento do parto, né? Da retirada do bebê. Então, ali, um bebezinho que está com circular de cordão, umbilical, cervical. Esse cordão está enroladinho no pescoço, o que não impede um parto normal. Não impede um parto normal, circular de cordão. Eu já fiz vários partos normais com circular de cordão, que nós e na hora da saída já tira o cordão do pescocinho, tira o cordão, né? sem problema. Aí está demonstrando a cardiotocografia, que vai vendo a vitalidade do feto. Nesse caso, o bebê está pélvico, isto é, ele está sentadinho, o que é uma indicação relativa, né? Não absoluta, mas relativa para uma cesariana. E então, nesse caso, foi indicado a cesariana, onde é feito a esterotomia, que é o corte no útero, e a retirada do bebê pelo polo pélvico, que é o bumbum do bebê. E aí, então, o nascimento do bebê. Isso uma das indicações é quando o bebezinho também está sentado, como a gente diz, Isso, é uma indicação não absoluta. Eu já fiz parto pélvico, parto normal, de pacientes também que já tinham tido vários partos normais e aquele bebezinho estava sentado e ela chegou nascendo já, com o bumbumzinho do bebê lá para fora. Mas nasceu natural, E é interessante a gente comentar sobre essa história da circular de cordão, porque tem muita gente que diz, não consegui fazer porque estava com circular de cordão, assim foi a explicação do médico. Muitas vezes ele não conseguiu dar a explicação completa, né? Porque, como você disse, a circular de cordão não impede um parto natural, mas existe o sofrimento fetal que pode estar acontecendo no momento do trabalho de parto. Tudo isso pode indicar o quê? Um cordão curto ou então que está muito justo. Exatamente. Não é, doutora? Eu já passei por uma situação dessa, uma paciente que tinha tido uma menininha com parto pélvico, sentadinho, do jeitinho que nós passamos agora no vídeo, e o segundo
filho, era um menino, entrou em trabalho de parto, eu deixei evoluir porque não é impedimento, uma cesárea não é impedimento de parto normal na segunda gravidez. Ótimo você falar tá? Isso. Uhum. E aí eu deixei evoluir, acompanhei tudo mais. Ela teve dilatação total, o bebezinho desceu, tinha tudo pra nascer. Tudo. Mas ele não conseguia ter a passagem. Ele chegava até o períneo, até a vulva e voltava quando parava a contração. E eu dei um tempo para isso acontecer, para não deixá-lo entrar em sofrimento. E quando eu indiquei a cesariana, e eu indico a cesariana quando realmente precisa, indiquei a cesariana e o cordão era curto. Uhum. Quando o útero contraía, ele até progredia. Quando parava, ele voltava, porque o cordãozinho era curto. E graças a Deus eu indiquei a cesárea. O menino tá ótimo, hoje já tá com 6 anos e tá tudo tranquilo. Interessante você falar isso justamente no momento em que eu tava aqui procurando as perguntas que o pessoal tá mandando e chegou aqui a... Deixa eu ver o nome dela... Ah, não tem o nome dela não, mas é Bush do Doces e Mimos. Ai, que chique. Ela disse o seguinte, o problema é achar um médico que aceite fazer um parto natural depois de uma cesárea, porque também existe essa máxima. Muita gente fala, eu tive já uma cesárea, meu médico não aceitou fazer um parto normal. Ela disse que teve uma cesárea, ficou muito frustrada, mas depois de 2 anos ela teve um parto natural e depois de mais 2 anos ela teve outro parto natural, né? Isso pode acontecer, isso é comum acontecer. É que depende da situação da primeira gravidez. Por exemplo, eu tive uma outra paciente que rompeu a bolsa e era um menino. Eu me lembro bem dos casos porque eu gosto tanto da obstetrícia que eu fico encantada. Então, ela evoluiu no trabalho de parto, porém o menino não encaixou e não nasceu parto normal, ele ia entrar em sofrimento. Então, depois de um tempo de trabalho de parto, eu aguardei e indiquei a cesariana. Mas eu disse para ela, isso não quer dizer que num próximo parto deixe de ser normal e tenha que ser cesárea novamente. Muito bem. Numa próxima gravidez, ela entrou em trabalho de parto, era uma menina, entrou em trabalho de parto e foi tão rápido que em 2 horas de trabalho de parto nasceu. Que maravilha. Normal, tranquilinho, sem nenhum problema. Então, que coisa boa. É de gravidez para gravidez. Você tem 3, você diz... Foram 3 completamente diferentes, gente. Quando eu achei que na terceira a gente fosse espirrar e fosse nascer... Demorou um pouquinho, a gente teve que fazer algumas coisas ali, algumas situações para ajudar, porque ela tava com uma preguiça, 39, quase 40 semanas, ela ali quietinha na dela, enfim. Cada situação é uma situação diferente mesmo, por isso isso tudo que a doutora está falando é de extrema importância. A relação médico-paciente tem que ser realmente de muita cumplicidade. Essas conversas, esses casos que você está contando aqui também são muito importantes da gente saber o que acontece em outras situações, para que a gente se prepare ao máximo, né? Eu gosto sabendo muito que de tudo dar vai exemplo. acontecer, isso, né? Isso, porque a gente não sabe, cada mulher é de uma forma, tem um biotipo. É verdade. Né? É Nós verdade. temos que respeitar. Vou agradecer demais a participação, mais uma vez, da doutora Patrícia Gonçalves, obstetra e ginecologista. Aliás, eu sou particularmente fã. Obrigada, minha linda, pela presença aqui mais uma vez. Até a próxima, viu? Até. Muito bom.